Agora é a vez do Sport, que joga domingo, 8h30 da noite, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Vai enfrentar o Grêmio, que não anda muito bem das pernas no Campeonato Brasileiro, não. Claro que não dá para comparar a pontuação do Grêmio com a pontuação do Sport, mas que o Grêmio poderia estar bem acima na tabela, poderia, coisa que não está acontecendo. Destaques do esporte com o repórter Vinícius Calado. Um abraço a você. Quinta-feira de treinamento pela manhã para o elenco do esporte no CT, a penúltima atividade em solo pernambucano. O elenco ainda amanhã pela manhã realiza mais um treinamento em Pernambuco. Na sequência, inicia a logística para Porto Alegre, chega a capital gaúcha ainda no dia de amanhã, e no sábado, também no período da manhã, o esporte realiza já em Porto Alegre o seu último treinamento antes do duelo contra o Grêmio. Domingo, 8h30 da noite, na Arena, pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Lucas Lima volta de suspensão, Hereda e Sérgio Oliveira ainda seguem de fora, e o provável time titular do esporte deve ser o mesmo que iniciou contra o Santos, tendo o retorno do Lucas Lima. Gabriel Vasconcelos, Matheus Alexandre, Rafael Thierry, Ramon, Igor Cariús, Rivera, Zé Lucas, Lucas Lima, Barleta, Derek e Mateuzinho. O esporte, que busca essa primeira vitória na Série A do Campeonato Brasileiro, e vai ter agora o seu capitão, o zagueiro Rafael Thierry, de contrato renovado. Novo vínculo até dezembro de 2026. O esporte já oficializou essa renovação. Inclusive, a renovação do Thierry com o Leão já foi publicada no Boletim Informativo Diário da CBF, o BID. Aos 32 anos, Thierry, com essa renovação, vai para a 8ª temporada consecutiva com a camisa rubro-negra. Chegou à ilha em 2019. De lá para cá, 246 jogos, 14 gols marcados, 4 títulos pernambucanos, 2019, e o tricampeonato 23, 24 e 25, além da conquista de 2 acessos para a Série A do Campeonato Brasileiro em 2019 e também em 2024. O esporte ainda está no mercado, não largou de vez, está ainda em busca de oportunidades, e um nome que chegou, ainda não foi oficializado, está com o elenco. Hoje pela manhã não subiu para o campo para treinar, no período que a imprensa teve acesso à atividade, que é o lateral direito Aderlan. A informação que temos é que o esporte ainda aguarda um documento do Santos, uma liberação, para poder fazer todo o trâmite final, oficializar o atleta e registrá-lo. Ainda fica a expectativa se amanhã ele viaja com a delegação para o jogo diante da equipe do Grêmio. E o esporte ainda se salva ou já pensa na Série B do ano que vem? Não consegue fazer um gol, Carlos. Como é que vai se salvar? Não ganha um jogo, não é difícil. Eu não acredito mais não que se salve, não. Mesmo que a gente consiga emplacar a primeira vitória ou emplacar uma sequência de alguma coisa, a gente só tá com 6 pontos, né? No mínimo tem que fazer 42, normalmente 42, 43. Apesar que as pessoas, os times que estão na tabela de baixo estão com pontuações da baixa, né? 11 pontos. Mas eu não o primeiro que tá fora do rebaixamento tem 12 a mais do que o Sport, né? Então, 12 a mais que o Sport são 4 vitórias. 4 vitórias. 18 a 6, eu tô falando, né? Isso. 18. É o Vitória ou é o Santos? Se eu não me engano é o Santos. Eles estão empatados, né? Então é o Santos, né? É isso. Não, são 4 vitórias. Se todo mundo perdesse, ele ganhasse 4 vitórias, que até agora não ganhou, eu particularmente, eu não acredito, e eu acho que é difícil dizer isso, né? Pra quem tá lá, tem que continuar lutando, claro, pra tentar. Mas eu acho que tem que tentar diminuir essa vergonha que teve, tentar acertar pro ano que vem. Eu acho que a maior culpado disso, com certeza, é a diretoria, com contratações erradas, contratações que não foram feitas de forma adequada para a Série A. Eu estava um dia desse conversando com um amigo meu e a gente fez uma pergunta assim simples. Dos 11 jogadores titulares do esporte, qual deles seriam titulares em outros times da Série A? Né? Qual seria o titular? Onde Matheus Alexandre é titular em qualquer time da Série A? Você faria mais de 2 times para ser titular? Thierry, o outro rapaz que chegou, o goleiro da gente, até esse goleiro é melhor que o outro, né? Kaique França não era titular em nenhum. Gabriel, esse é melhor do que o Kaique França. O Kaique França não seria titular em canto nenhum. Eu não vejo condições de que o Riviera seria titular em qual time? Juventude, talvez? Não sei. Então é difícil, não acredito que esse time consiga sair dessa situação, infelizmente. Rapaz, foi um exercício interessante que vocês fizeram aí, né? O Juventude é quem tá mais próximo do esporte, tá 11 a 6. Tem né? 11 pontos. 11 a 6. Aí se a gente for fazer esse exercício, talvez alguns
do Sport caberiam no Juventude. Sim. Mas se a gente for olhar para equipe, sei lá, da 14ª, 15ª posição para frente, é dose mesmo, viu, para você achar alguém. Para vocês terem uma ideia, o Grêmio, o próximo adversário, é o 14º colocado. E tem jogador de seleção. Vila Sante, da seleção do Paraguai. Braithwaite, da Dinamarca. Então, assim, não é qualquer coisa, não. E o Grêmio ainda sofre na Série A, tá tentando se afastar do Z4. E as contratações que o Grêmio fez agora, meu amigo, os 3 nomes que chegaram nessa semana, a gente vê a diferença de nível, né? Como bater com um time desse que tá ainda, vamos dizer, brigando para sair do rebaixamento, trazendo jogadores do quilate que está trazendo. É muito difícil, realmente. Eu também não creio mais. Eu nem perguntei isso objetivamente a você, Diego. Ó, Vibrante, eu vou ser bem franco pra você e pro torcedor rubro-negro. O objetivo, né, a meta do Sport nesse momento, não é apenas alcançar a primeira vitória contra o Grêmio, mas sim não fazer a pior campanha da história dos pontos corridos, que ainda segue com Juventude com apenas 15 pontos ganhos. E, aliás, a Chapecoense, perdão. A Chapecoense só venceu uma partida e foi na 20ª rodada. Para vocês terem uma ideia, a Chape não venceu nenhum jogo em casa. A única vitória foi fora de casa com o Bragantino. Então, o torcedor tá muito apreensivo, tá desesperado quanto a isso, muito triste, com toda razão, mas da maneira como o Sport começou a Série A, algo assim, foi algo desanimador. A temporada esbanjando muito dinheiro, contratações, ao meu ver, sem tanto critério, né? Falaram tanto de fazer a filinha do perdão para os jogadores, mas a fila do perdão hoje tem que ser pro torcedor, não torcedor para diretoria. Eu acho que... Desculpa, até então, eu acho que eu, como torcedor, vejo que a grande falha começou lá na soberba da diretoria do Sport, né? Eu acho que a diretoria do Sport tinha muita soberba em não trazer... Eu acho que faltou um diretor realmente que entenda de futebol do esporte. E eu, sinceramente, eu não sei se o nosso presidente, presidente do esporte, tem essa capacidade de delegar essa pessoa e entender que ele não tem essa capacidade, porque é notório que ele tem uma capacidade de organização financeira do clube muito grande, isso é notório. Né, que ele me parece que organizou o clube, eu estou dizendo me parece, que a gente precisa ver os balanços do clube depois disso tudinho, como vai ser o ano que vem, para ter 100% de certeza, mas me parece que ele organizou bem. Mas não me parece que ele é esse cara de trazer uma pessoa e entender que ele não entende futebol, porque ele não entende futebol, não é entender de futebol como eu entendo como torcedor, mas sim como um cara que está ali dentro, que busca, desculpa, vou citar alguns nomes aí, como o Homero Lacerda fazia, como o Vandesso fazia, sim, né, que entendia de futebol, como saber como buscar, como buscar pessoas que realmente poderiam ajudar. As contratações foram muito erradas, muitos jogadores completamente desconhecidos. Investir 15 milhões, não é investir 15 milhões porque é Matheus Alexandre, mas quem é Matheus Alexandre? Onde é que ele estava? O que ele fez? O que ele já fez para isso? Então talvez investir 5 milhões em 3 jogadores que poderiam ser melhor, entendeu? Achar que Kaique França ia ser um goleiro da Série A, cara, com todo respeito a ele, parece ser um bom rapaz, mas não era. Hereda da Série B, Chico era Série B, Rafael Thierry era Série B, o Dalbert, aquele lá atrás esquerdo, era Série B, o Zé Lucas tinha 17 anos, o Rivera chegou, ok, mas não vejo o Rivera titular de, 12 times na Série A, não vejo. Lucas Lima era Série B, Romarinho veio do Fortaleza, hoje tá aí, Barleta era Série B, então como um time desse vai conseguir bater de frente com orçamentos enormes? Quem assistiu ontem a Copa do Brasil, assistiu os 2 jogos, o nível é distante, é muito distante. É muito distante, cara. Você vê Flamengo e Atlético jogando um contra o outro, e vê Palmeiras e o Corinthians cheio de problema extracampo, mas com um time muito bem organizado, muito armado, e tirou o Palmeiras. Então como você não pode errar do jeito que errou. Tem que ter cabeça no lugar, procurar jogadores de destaque, saber quem a gente é também, que o Sport não está entre os 14 melhores do Brasil, não tem para isso, e saber contratar corretamente, buscar pessoas que têm esse olhar clínico de trazer jogadores corretos para isso. Eu acho que faltou muito isso no começo, e agora já era, pensar realmente como vai ser o outro ano, porque eu não acredito não. E assim, só para complementar essa fala do Flauber, aí muita gente que está escutando aí, eu tenho certeza, porque eu vejo isso em rede social, mas e o Mirassol? Porque o Mirassol teria também um nível Série B. Gente, aí é você se apegar a uma rara exceção. O que o Mirassol está fazendo esse ano é uma rara exceção, a gente não pode se apegar a exceções.
Eu falei quando os dois, eram duas exceções, o Mirassol e o Ceará. Eu disse, vai ter time aí perdendo força. O Ceará já tá perdendo força. Aos poucos. Já não tá mais naquela primeira página da tabela. Ele já tá caindo um pouco mais. Então, eu concordo em gênero, número e grau com o que Flauber falou. E volto a dizer, não vamos ficar se apegando a exceções, não. Porque é isso que o Mirassol tá fazendo esse ano. Quando uma outra equipe vai repetir isso de novo? O campeonato não acabou ainda. Futuros. O campeonato não acabou ainda. E ainda tem isso. Tem o outro lado também. O Mirassol também se aproveitou, que é uma coisa que eu sempre dizia isso lá no começo. O Sport tem que aproveitar o começo do campeonato, que não aproveitou, que os clubes estão tudo em Copa do Brasil, Libertadores, né, Sul-Americana. Mas agora o Palmeiras caiu da Copa do Brasil. Só tem Libertadores e Brasileiro. Então o foco é outro. Agora você vai ver a arrancada do Palmeiras. Né? O Flamengo saiu da Copa do Brasil. Você vai ver agora o Flamengo só com duas competições. O negócio começa a ficar velho agora no segundo turno. Você vai ver o Flamengo vai fazer 19 jogos, e eu me arrisco a dizer, você pode anotar aí, que ele vai ganhar 12. Ele vai ganhar 12. Nesse ele tem tempo pra isso, né? Tem tempo. O Palmeiras é a mesma coisa. Então, será que o Mirassol vai ficar onde está realmente? Mas você olhar o Mirassol, como começou. A organização do Mirassol, a organização do Sport é muito distante. Não, é diferente. O Sport perdeu pro Vasco, o Vasco tá aí caindo as tabelas. Você lembra aquele jogo 3x1? Lembro. O Vasco ganhou de quem? Mas vamos aos méritos do Mirassol também. Com Tá certeza. segurando o mesmo treinador. O Sport já tá no terceiro do ano, não é? Então eles estão com o mesmo cara desde o início, desde a boa campanha no Paulistão. Aí vamos lá nos méritos que os caras tiveram também. Né? E que pra mim foi um erro, tá? Ter continuado com o Pepa. Pra mim já foi na virada um erro, do ano, né? Porque ele não fez. Se você olhar o Sport como foi o fim do ano do Sport, o Sport quase não sobe. Quem lembra disso? Os outros times que abriram a vaga pro Sport e dos últimos 2 jogos ganharam, mas o Sport quase não sobe. Principalmente o Novo Horizontino, que caiu de rendimento e perdeu pro O Goiás no último último jogo. Foi O mesmo. Sport quase, quem se lembra, na antepenúltima rodada, faltava 3 rodadas, lembra? Aquela rodada, a antepenúltima, o Sport quase não disputava. O Sport conseguiu perder para. Esqueci o nome. Empatou com a Chapecoense aqui na ilha. E perdeu para aquele time lá e cá, que era um jogo atrasado. Operário. Quem lembra disso? Perdeu para Operário 2 vezes. O Sport perdeu um outro jogo em casa também, que eu não me lembro que foi, ou empatou também. E aí depois, nos últimos 2 jogos, ele conseguiu ganhar aquele jogo fora, contra a Ponte. 4x0. E ganhou aqui para o Santos de 3x1, não foi esse 3x1? 2x1. 2x1 e passou. Mas ele não fez por onde. Então o erro já foi dali, na minha concepção.